Olá! Na aula de prática de técnica dietética dessa semana, nós ficamos responsáveis pela prática de ovos e leite. Meu grupo é composto por Bianca Micaela, Josielma Jennifer e Nawali Lopes. Os experimentos desenvolvidos foram ovos cozidos, ovos cocote e o requeijão. Para a prática de ovos cozidos, nós utilizamos uma panela média com água para ferver, suficiente para cobrir os ovos. Após o início da ebulição, foi adicionado esses 6 ovos de coloração vermelha e depois que foi marcado o tempo de cocção. Foi retirado cada ovo um por um em tempos diferentes. O primeiro em 4 minutos, o segundo em 5 minutos e assim por diante. Os ovos de 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e 10 minutos. Foram tirados com auxílio de uma concha e colocados em água fria. Posteriormente, eles foram descascados e cortados ao meio com o auxílio de uma faca. Para análise, o ovo com 4 minutos de cocção, ele não apresentou coagulação nem de clara e nem de gema. Podemos ver esse aspecto mais aquoso dele. Já o ovo com 5 minutos de cocção, elas apresentaram a maior coagulação, né? Só que ainda estava cru e a clara ao centro estava bem aquosa ainda. Os ovos com 6 e 7 minutos apresentaram a clara um pouco mais coagulada, no entanto, as gemas elas estavam bem aderidas à clara e quando ao corte ainda passava clara ao meio da gema, não estando bom para consumo ainda. Já o ovo com 8 minutos, no caso, eles já apresentavam uma boa coagulação da clara, porém a gema ainda estava aderida à clara. E o ovo de 10 minutos de cocção, ele apresentou uma boa coagulação, tanto de clara quanto de gema. A coloração já está específica de um ovo cozido na cocção correta. E na retirada da gema, não houve a formação do anel verde, estando um ovo bom para consumo e podendo ser utilizado nas preparações, em demais preparações, porque não vai prejudicar nem a textura, nem a aparência do prato. Um comparativo entre as imagens, nós conseguimos verificar essa mudança de colorimetria da gema no decorrer da cocção, sendo o principal, o ovo com 4 minutos, ele apresenta bem mole, tanto a clara quanto a gema, e com o ovo de 10 minutos, ele já apresenta bem mais durinho, já fácil de cortar e ser utilizado em preparações. Em seguida, nós realizamos o experimento de ovos cocote, que são ovos que são cozidos, né, ao forno em cocotes. No entanto, a nossa prática ela foi realizada em ensino remoto, e aí nós tivemos que fazer algumas substituições, né? E uma delas foi a troca das cocotes pela forma de empada. Bom, primeiro foi pesado o ovo, o creme de leite e a margarina e anotamos os valores. Após essa pesagem desses ingredientes, nós adicionamos ao creme de leite uma pitada de sal e com o auxílio de uma colher de chá, nós misturamos bem para que esse sal incorporasse todo o creme e reservamos essa mistura. Em seguida, esse ovo, né, que previamente tinha sido pesado, ele foi transferido para a forma que estava untada com margarina, com muito cuidado para que não fosse furado a gema. E aí, em seguida, né, esse ovo, ele foi adicionado daquela mistura que tinha sido reservada antes, né, aquela mistura de creme de leite e sal, e aí, sem mexer, ele foi adicionado sem mexer para que não provocasse o furo, né, e o extravasamento dessa gema para a clara. Em seguida, foi levado ao forno, previamente aquecido, por 10 minutos a 180 graus Celsius. E em banho-maria, esse ovo cocote ficou por 25 minutos a 150 graus Celsius. Após esses 25 minutos, ele foi retirado com cuidado, né, e aí teve que esperar um pouco esfriar, e aí ele foi servido com uma torrada.
Esse prato é típico de uma entrada, né? Mas é importante ressaltar que os ovos, em especial de galinha, eles são alimentos acessíveis e relativamente baratos no Brasil. E são extremamente versáteis, né? Podendo ser consumido aí como ingrediente de várias preparações culinárias. E esse ovo a cocote é um ovo cozido em molho, né? No nosso caso, nós utilizamos o creme de leite misturado ao sal e em pequenos potes de porcelana. E nós substituímos, né? Fizemos essas adaptações e utilizamos uma forma de empada. Por fim, foi realizada a prática de requeijão, utilizando leite e derivados. Os ingredientes foram leite pasteurizado, sendo ele 1 litro e do tipo C, manteiga, 50 gramas, vinagre, 30 ml e sal, 2 gramas. Os utensílios utilizados para essa preparação foram a peneira, liquidificador, leiteira, colher de sopa, uma balança e a tigela de vidro pequena. Para esse preparo, primeiramente foram separados todos os ingredientes e utensílios que foram utilizados. O leite ele foi despejado e retirado 50 ml dele e reservado. 950 ml, que foi o restante, foi inserido na leiteira para um aquecimento. Depois desse aquecimento, foi inserido nesse leite aquecido 30 ml de vinagre e reservado por 10 minutos. Esse processo é importante, pois vai fazer um talhamento do leite, modificando assim a sua textura e separando em massa e soro. Após os 10 minutos, a massa foi separada do soro, onde esse soro ele foi descartado. A massa separada, ela foi para o liquidificador, no qual aquele 50 ml no início que foi reservado, ele foi aquecido e junto com aquela massa ele foi sendo adicionado aos poucos, homogeneizando aquela massa junto com os 50 ml de leite aquecido. Depois foi inserido 50 gramas de margarina e 2 gramas de sal e homogeneizado tudo. Após esse processo, foi retirado do liquidificador essa massa homogênea, colocada em uma tigela de vidro e colocado para resfriar. Por fim, foi resultado em um requeijão, onde esse requeijão ele foi feito a partir do leite, sendo um produto de característica cremosa, fácil espalhabilidade. Ele serve para poder incrementar algumas receitas, para poder incrementar alguns petiscos, para poder dar mais sabor, dar mais cremosidade. E a gente observou que durante o seu processo houveram diversas mudanças físico-químicas, como textura, cor e aroma. É isso. Obrigada pela atenção e espero que tenham gostado da nossa prática de hoje.